Mateus. Mateus, no capítulo de número 15. Enquanto você abre aí, eu quero falar com você que é novo convertido, ou você que não é novo convertido, mas não é batizado. Nós iniciaremos uma nova sala de batismo aqui na igreja. Então eu quero convidar você, que tem esse desejo no coração de se batizar, de passar por esse momento tão importante na vida do cristão. Faça isso, procure o presbítero Paulo, certo? Ele é responsável pela sala de batismo da nossa igreja e ele vai ficar esperando o seu contato para que você possa então participar. Mateus, no capítulo de número 15, e eu quero ler com você a partir do versículo de número 21. Quem achou? Quem não achou, se acha. Vai estar no telão também, né? Se acha. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, em algumas traduções cirfenícia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem nas mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã, sua filha ficou curada. Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: o milagre que você precisa? Mas não olhe assim com cara de quem está com fome, não. Fale com cara de profeta. Diga: o milagre que você precisa, Deus tem. Será que você pode fechar os seus olhos? Aleluia, Jesus, a tua presença está nesse lugar. Te louvamos, Senhor, te adoramos e te pedimos que a tua palavra fale ao nosso coração, Senhor. E nós, ó Pai, saímos aqui desse lugar completamente cheios. Senhor, tira toda a apatia. Senhor, tira todo o comodismo do nosso coração. E principalmente nós te pedimos nessa hora: tira toda a falta de fé. Que tudo aquilo que possa nos impedir de receber, ó Pai, a tua palavra nessa noite, que tudo aquilo, Senhor, que nos impeça de receber uma porção poderosa vindo direto do teu trono, Senhor, que possa cessar, que possa calar, ó Pai, e que somente a voz do teu Espírito Santo fale soprando nos nossos ouvidos nessa noite. Te peço isso, Senhor, em teu nome, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Você possa ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite.
que não seja mais um culto de domingo, que não seja mais um momento que você está aqui como espectador, mas eu quero convidar você para fazer parte do culto. Não sei se você se deu por conta, mas o culto começou, o culto está acontecendo, e o culto ele não é para mim, o culto não é para o Ministério de Louvor, o culto é para o Senhor. Então eu quero convidar você a participar do culto. Como é que eu faço para participar do culto, Mateus? Glorifique ao Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus, receba a palavra, reaja ao que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Mas eu quero pedir para você, se a igreja hoje está um pouco vazia, mês de julho, férias, muita gente viajando, muita gente trabalhando, que você possa tornar esse lugar pequeno, para o tanto que você vai glorificar e celebrar ao Senhor nessa noite. Amém? Combinado? Amém? Então vamos juntos nessa palavra que Mateus registra, mas que Marcos também registra lá no capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Jesus estava saindo de um momento de embate. Jesus estava saindo de um embate ferrenho com os líderes judeus, com os mestres da lei, com os fariseus, aonde ele estava falando sobre lei, aonde ele estava falando exatamente sobre pureza, sobre purificação. Os líderes estavam achando ruim. Por quê? Porque os discípulos de Jesus chegavam para comer e lavavam as mãos, né? E aí Jesus olha para aquela campada de religioso e diz o seguinte para eles: olha, meus queridos, o problema não está naquilo que vocês consomem, não. Está no coração de vocês. É aí aonde mora o problema. Então Jesus tem todo aquele embate com os líderes religiosos. E a Bíblia vai dizer que agora ele sai da região de Israel. Ele sai do meio do seu povo. Ele sai do meio do seu ambiente, do seu habitat natural. E vai agora para regiões gentílicas. Jesus agora sai de Israel e vai para uma região aonde provavelmente as pessoas não esperavam por um Messias, aonde provavelmente as pessoas não acreditavam ou não esperavam em uma promessa de que haveria de existir um Salvador, que haveria de existir um homem que estaria na terra, que seria chamado Filho de Deus, e que poderia salvá-los, e que poderia estender a eles algum tipo de salvação. Muito pelo contrário, o povo gentio era um povo completamente menosprezado, era um povo marginalizado, era um povo que era tratado com desdém. E o que é que Jesus vai fazer no meio desse povo? Mateus registra para dizer que a graça, para dizer que a misericórdia, para dizer que o amor do Senhor, ele não é derramado para um núcleo, ele não é derramado apenas para um número de pessoas, mas a graça, a misericórdia, o amor do Senhor, a sua fidelidade, a sua bondade também é derramada para aqueles que muitas vezes nem sabem que precisam, mas Ele sabe, e Ele ama, e Ele deseja estender a sua graça, e Ele deseja estender o seu amor. E Jesus chega na região de Tiro e Sidom, e quando Ele chega naquela região, quando Ele se retira da sua cidade e chega na região de Tiro e Sidom, Mateus registra que uma mulher natural daquele lugar vem até Jesus. Ela descobre que Jesus está naquela região. Ela descobre que Jesus está ali. E ela reconhece Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira que um gentio não reconheceria. Ela se comporta de uma maneira completamente surpreendente. Aquela mulher chega
até Jesus e ela não diz: profeta, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ou ela não fala como aos outros que chegam até Jesus e diz: mestre, como disse Jairo, mestre. Aquela mulher chega até Jesus e ela diz: Senhor, filho de Davi, filho de Davi. Que expressão é essa, meu Deus? Que expressão é essa que essa mulher que não era judia proclama? Uma expressão messiânica, uma expressão profética, dita por profetas a respeito do Messias que viria. Essa mulher, ela não tinha um porquê reconhecer qualquer divindade em Jesus. Essa mulher não tinha um porquê reconhecer em Cristo que Ele era o Filho de Deus, que Ele era aquele que havia sido profetizado pelos profetas. Mas aquela mulher está desesperada, mas aquela mulher está precisando de um milagre, mas aquela mulher está passando por momentos de angústia, de opressão, de tristeza dentro da sua casa, e ela sabe do milagre que ela precisa. Somente aquele que foi enviado por Deus pode realizar. E ela está no lugar certo, ela está no ambiente certo, e ela encontra a pessoa certa. Quando ela se depara com Jesus, ela sabe quem Ele é. Ela sabe quem Ele é. Ela chega e diz: Senhor, filho de Davi. Ela não pede primeiro para sua filha, mas ela diz: tem misericórdia de mim. É uma mãe. Mexeu com o filho da gente, mexeu com a gente. Mexeu com o filho da gente, aí a gente já... Você imagina só a angústia da mãe. A Bíblia não conta quanto tempo que essa moça estava endemoniada dentro de casa, o tamanho do seu problema. Mas pai e mãe sente. O clamor daquela mulher primeiro é para ela: tem misericórdia de mim. Essa semana agora que passou, a Ayla teve que arrancar um dente. Aí eu já fiquei: oh, Jesus, misericórdia. Nasceu fístula, eu acho que é fístula que chama. Teve que fazer um tratamento e tal, aí ele levou, vai ter que arrancar. Aí quando eu olhei para a menina sem o dente, eu comecei a chorar. Eu fiquei morrendo de pena, irmãos. Pai é Cristo. Eu chorei, vocês estão rindo, mas eu chorei. Quando mexe com o filho da gente, mexe com a gente, vai no nosso coração. E aquela mulher estava completamente desesperada. Você acha que ela não tinha outros deuses? Você acha que ela não foi ensinada a adorar a outras divindades? Você acha que ela não foi ensinada a fazer oferendas para outros deuses? Você acha que ela não tentou? Mas nada havia adiantado. Ela já estava desesperada. Mas ela chega no lugar certo, na hora certa, encontra a pessoa certa, pede misericórdia para a pessoa certa. Essa mulher começa Mateus capítulo 15, versículo 21, clamando, e ela termina Mateus capítulo 15, lá no versículo 28, adorando ao Senhor, porque uma pessoa que
Senhor, com tanto problema, passando por tanta dificuldade, com tantos milagres impossíveis, e a gente começa dizendo: Senhor, eu preciso, age na minha casa, age na minha vida. Mas com pouco a gente já está dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és digno de tudo. Por maiores que sejam as minhas necessidades, o que eu mais preciso é de Ti. E quando a gente vê, a gente se esquece do nosso problema e está adorando ao Senhor. Porque é assim que funciona. A gente esquece da nossa necessidade e adora ao Senhor. Ela chegou aos pés de Jesus no versículo 22 e diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Em seguida ela fala: a minha filha está horrivelmente tomada por um demônio. E essa mulher, ela percorre um caminho difícil. Diga comigo assim: o caminho do milagre. Diga mais forte: o caminho do milagre nem sempre é fácil. Deixa eu ensinar para você o caminho do milagre que essa mulher passou. Ela teve que lidar com 3 barreiras, 3 dificuldades. Quantas? 3. Só para saber se você está prestando atenção. 3. A primeira barreira, ela chega reconhecendo quem Jesus é. Aí: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Versículo de número 23. Coloca aqui para mim, eu quero que você leia o que é que diz. Até o primeiro ponto, tá? 1, 2, 3. Jesus, porém, não respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele. Até aí, calma. Era só até o ponto. Vocês se adiantaram, olha a ansiedade. Foi ele que Jesus respondeu? Jesus lhe respondeu nenhuma palavra. A primeira barreira do milagre dessa mulher foi, sabe o que? Eita, quando Jesus fica em silêncio. O silêncio de Jesus é mais barulhento do que a voz de muitas aves. E Deus fica em silêncio se a gente fica com Deus. Inclusive, né, só abrir aqui um parênteses, essa semana foi o capítulo do PG, pelo menos o meu, né? Capítulo 15. E aí eu estava comentando com os meninos que você imagina só, a gente fica em silêncio. Aí eu contei de novo, né, a história da Aya. Semana passada eu busquei ela. Aí ela entrou no carro e tal, eu estava só. Aí ele tinha mandado uma mensagem para mim, eu li e a mensagem era perguntando: deu certo pegar a Aya? Aí eu, como eu estava começando a dirigir, eu só gravei um áudio. Deu tudo certo. Aí ela no banco de trás disse assim: o que foi que deu certo? Aí eu disse assim: não é nada não, mas eu quero saber porque o senhor não me disse o que foi que deu certo. O que foi que a minha mãe escreveu que o senhor disse que deu certo? Eu disse: não foi nada, é um papo entre eu e a sua mãe. O senhor não vai me dizer não o que foi que deu certo? Eu não vou não. Aí fui dirigindo até em casa, calado. E Deus faz isso não? Deus, porque o senhor está me perguntando? Quer. Se eu que sou pai faço isso com a minha filha, você vale Deus. E nós queremos colocar Deus nas nossas expectativas. Nós queremos tratar Deus como se Deus tivesse obrigação de nos dizer quando, onde, porquê, como. Nós somos assim. E Deus fica em silêncio. Jesus fica em silêncio.
E quando eu comecei a ler sobre isso, eu me lembrei de Jó. Porque eu comecei a estudar sobre Jó e eu comecei a ler que os teólogos dizem que a prova de Jó não foi uma semana, né? A gente às vezes está lendo assim a Bíblia e diz assim, rapaz, deve ter sido uma semana, um mês. Teólogos dizem que o problema de Jó, a prova dele foi entre 7 e 10 anos. Sabia não? Você está uma semana e não está aguentando mais. De 7 a 10 anos sofrendo. Jó olha para os céus, lá no capítulo 23, os versículos 8 e 9 diz: eis que eu me adianto e ali não está. Quem? Deus. Se eu volto para trás, eu não percebo. Percebe quem? Deus. Cadê Deus? Jó diz: se opera à esquerda, não vejo. Se esconde à direita, não o diviso. Ele não está lá. Aí os amigos de Jó: tu pecou, tu adulterou, tu está cheio de pecado, é por isso que tu está sofrendo. Mas deixa eu dizer para você, o silêncio de Deus pode doer, pode ser difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem fim. Nem sempre ele responde como a gente quer, mas tem fim. E até lá ele prepara refrigério para a nossa alma. Porque enquanto Jó estava sofrendo com 3 amigos que diziam: tu está sofrendo porque tu está pecando, chegou um chamado Eliú, era o mais novo dos 3. Chegou o quarto, Eliú era o mais novo. Aí quando Eliú chega, Eliú olha para Jó no meio da dor, Jó dizendo: não estou vendo Deus na esquerda, na direita, na frente e atrás, não tem Deus, não estou vendo Deus, não enxergo Deus. Eliú olha para Jó e diz: embora tu digas, Jó, que tu não vês, a tua causa está diante dele. Por isso, Jó, espera nele. Talvez você esteja precisando de um Eliú na sua vida hoje, porque Deus está em silêncio. Está precisando? Então quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Vamos lá? Diga isso, olhe no olho dela e diga: embora digas que não vês. Diga para ela: a tua causa está diante dele. Por isso, diga: espera nele, espera nele, ele vai chegar na hora certa. Era silêncio. Aí você diz assim: ô rapaz, só o silêncio já tá bom. Ó, aqui o dedinho. Vamos ver de novo aqui. Versículo de número 23. Vai lá, coloca aqui para mim. Terceira barreira, versículo 23. Então. Não, peraí, vamos de novo. 1, 2, 3. Então. Jesus já está em silêncio. Ainda temos abençoado que vem no meio do caminho. E tem. Manda embora. Está só gritando. E é difícil quando nós não conseguimos encontrar nas pessoas o apoio que nós estamos precisando. Porque os discípulos, eles poderiam ter olhado para aquela mulher e ter dito: ela está precisando de ajuda, vamos pedir aqui o mestre para atender ela. A Bíblia não registra que havia uma multidão, que havia grande número de pessoas ali com eles naquele momento. Era só a mulher. Mas eles estão incomodados com os pedidos de socorro
e de ajuda. Segunda barreira, as pessoas. Lidar com o silêncio de Deus é difícil, mas também lidar com aqueles que não entendem a nossa dor também é difícil. Mas se você estiver esperando que eu diga para você, saia de perto deles, talvez você escutasse isso em outros lugares. Procure se assentar na mesa de pessoas. Deixa eu te contar um segredo. Se ela tivesse saído de lá, ela não tinha conseguido o milagre dela. Ela ficou lá mesmo. E o pessoal não estava mandando ela pegar o beco, sair fora, deixar o ambiente. Chamaram ela de gasguita, está gritando aqui atrás de nós. Despede, manda ele embora. Eu vou sair dessa igreja, eu vou sair do meio desse povo que ninguém me ama, ninguém. Se ela tivesse saído do ambiente, talvez ela não tivesse saído de lá com o milagre dela. Então deixa eu te dar um conselho: suporta mais um pouquinho, suporta resistindo, suporta esperando, suporta clamando, suporta pedindo, suporta, porque não é hora de ir. Se você quer o seu milagre, é hora de permanecer. Quem chega para entregar e não espera para receber, sai de mãos vazias. Se você chegou para entregar, deixa eu te dizer uma coisa: fica no lugar da presença até as suas mãos estarem cheias, para quando você sair de lá, você sair com as suas mãos lotadas, transbordando. E aí, querido, você não vai nem se lembrar do que disseram a teu respeito, porque você vai estar com a bênção nas tuas mãos. Meu Deus. Jesus olha para aquela mulher e faz mais um empecilho. Mais um. Mas não está bom não, está não. E agora Jesus, que estava em silêncio, resolve falar. E aí Jesus poderia ser um pouco mais maleável. É o que a gente espera de Jesus. E é o que as pessoas acham que Jesus tem que ser e tem que fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para de achar que Jesus tem que ser do seu jeito, tá? Ele não é não. Olha aí o versículo 24, vamos ver aí. Vamos junto no 3, 1, 2, 3. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Terceiro empecilho. Na minha fila, eu não sou o próximo da vez. Eu não estou na prioridade, eu não tirei a senha da prioridade. E a minha causa é tão urgente. A gente pensa assim: eu estou precisando mais que qualquer outra pessoa. Ô Jesus, olha para mim, porque a minha causa é urgente, o meu problema é urgente, e eu estou precisando para agora. E Jesus olha para mim e diz assim: não foi para você que eu vim agora não, espera aí. Sabe o teu problema? Não é agora não. Primeiro tem outro na fila, e você não é agora não. Aí agora era a hora certa para você pegar suas coisas, se levantar e ir se embora. Agora eu me manco e eu não peço mais nada a ninguém. Agora
eu pego minhas coisas e saio daqui, porque é muita humilhação. Só que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Ela ouve a resposta de Jesus. E no versículo 25, na minha versão aqui na King James, diz assim: chegou então a mulher, como se ela tivesse se aproximado de Jesus. Ela chega próximo de Jesus e o adora de joelhos. Na hora que era a hora de ir embora, na hora de desistir, na hora de entregar os pontos, ela chega próximo de Jesus, ela chega mais perto, e ela dobra os joelhos. Você sabe o que significa a palavra Senhor em grego? Não? Dono. Ela era judia? Ela era judia? E às vezes, queridos, é mais fácil uma pessoa que não está dentro da igreja ter mais fé e mais resiliência do que nós que conhecemos a Jesus, que sabemos o seu poder e aquilo que Ele é capaz de fazer com que nós mesmos, porque nós queremos que Jesus faça, responda na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. E essa mulher, ela está registrada nos evangelhos para dizer para mim e para você nessa noite que não é assim que a banda toca. Existe um caminho que muitas vezes é difícil para que a gente chegue até o milagre que nós estamos precisando, mas é quando as coisas estão mais difíceis que nós precisamos estar mais perto, é quando as coisas estão mais difíceis que nós precisamos nos ajoelhar e dizer: Senhor, meu dono, tem misericórdia de mim. É isso que sai da boca dessa mulher. Ela suplica: Senhor, meu dono, me ajude, me ajude. E aí tem a réplica, né? E Jesus não ia ficar calado. Aí a réplica é que Ele é bom. Vamos ver aí o que é que diz o próximo versículo. Versículo de número 26. Depois que ela já está ajoelhada, que ela já está dizendo: Senhor, me ajude. Aí o que é que Jesus diz? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Não está fácil para ela, mas ela desistiu aqui, ela foi embora. Aí você pode fechar a sua Bíblia, a gente ora e nós vamos para casa. É por isso que ela está aqui, é por isso que ela está registrada aqui no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. É porque ela faz uma oração que nós não queremos mais fazer. Sabe qual é a oração? Ela diz assim: sim, Senhor. É a oração mais difícil de se fazer. Sim, Senhor. Porque a gente quer orar e quer dizer: não, Senhor, comigo não. Na minha casa, essa doença, esse problema, essa dificuldade, essa escassez na minha casa, não, Senhor. Essa mulher, ela nos ensina
que mesmo nas provações, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Deus é Deus. Quer mais saber de Deus? Não, o problema é que Ele continua sendo Deus. E pede a você. Deus, Ele pode ser Deus e continuar lhe amando, lhe fazendo passar pela provação, lhe deixando passar pela provação, estando com você, passando pela prova, ou livrando você da prova. Deus é Deus, dizendo para você nessa noite, está passando por uma enfermidade, e você precisa passar por essa enfermidade. Não se preocupe, eu sou Deus com os medicamentos, eu sou Deus com você na UTI, eu sou Deus com você quando você estiver fazendo uma tomografia, está passando por um momento de escassez. Eu sou Deus que passa por você pelo momento da escassez, pelo momento do abandono, pelo momento da dificuldade, mas eu também sou Deus que posso livrar você de tudo isso. O importante é que você aprenda a dizer sim, Senhor. Quando você aprender a dizer sim, Senhor, quando você aprender a fechar os seus olhos e a dizer sim, Senhor, eu sei que eu não sou digno. Sim, Senhor, eu sei que eu não mereço. Sim, Senhor, tu tens razão. Tu tens razão. Foi isso que essa mulher disse, tem razão. Sim, Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela não está em um momento de soberba. Ela está dizendo sim, Senhor. Eu não preciso me assentar entre os príncipes. Eu não preciso ser cabeça e não cauda. Sim, Senhor. Eu não preciso ter 2, 3, 5 milhões na minha conta bancária. Sim, Senhor. Se for só a migalha, sabe por quê? Porque o pouco de Deus, glória a Deus, aleluia, o pouco de Deus, pouquinho só, só um pouquinho, é suficiente. aleluia, Lava a alma, cura, um pouquinho só, glória a Deus, só um pouquinho, Senhor. aleluia, Se é de Deus, vivifica, fortalece, restaura, dá ânimo, faz a gente respirar de novo, faz a gente crer de novo. E sabe qual é a resposta de Jesus? Você pode se perguntar assim: por que Jesus foi tão duro com essa mulher? E a hermenêutica vai explicar que Jesus estava provando a fé daquela mulher, para saber até onde a fé daquela mulher ia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se Jesus estiver te espremendo hoje, se Jesus estiver te espremendo hoje, aceita. Se estiver doendo hoje em você, aceita. Deixa doer mesmo. Passa por esse processo, passa mesmo. Porque essa mulher aguentou, que hoje nós estamos falando dela aqui. aleluia, E deixa eu dizer uma coisa para você que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Se você recebe, eu não sei, mas deixa eu te dizer,
Espera mais um pouquinho, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, o milagre que você está precisando, ele, querido, vai ser contado, não vai ser esquecido, porque muitas pessoas vão aprender a perseverar na fé, porque você decidiu perseverar. Porque você decidiu não desistir. Porque você não decidiu ficar na primeira barreira, a barreira do silêncio. Porque você decidiu não ligar para o que os outros estavam dizendo ao seu respeito. Porque você decidiu ouvir a voz do Senhor e mesmo com a negativa dele dizer sim, Senhor. O final dessa história é o próprio Cristo exclamando, declarando sobre essa mulher, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Porque depois que a nossa fé é processada, quem teve no retiro ouviu isso. Assim como o ouro é passado pelo fogo, assim também a nossa fé, para que seja pura. Depois de tudo isso, Jesus olha para ela e diz: grande é a tua fé. E ele diz: seja conforme tu queres. E Mateus vai registrar que neste exato momento, Jesus não foi nem lá. Nesse exato momento, aquela criança, aquela moça, aquela garota ficou completamente curada, liberta, livre daquele mal. Grande foi a fé daquela mulher. Quero destacar aqui para você duas verdades. Porque aquela mulher resistiu, a fé dela foi elogiada pelo próprio Jesus. A fé de verdade, ela é surda para a dúvida, para o desencorajamento. A fé de verdade, ela é cega para as impossibilidades. A fé de verdade não vê o sucesso sem Deus. Aquela mulher não saiu dali porque ela sabia: se Deus não tiver um negócio, não vai dar certo. E a fé honra a Deus. E quando a fé honra a Deus, deixa eu te dizer, Deus honra a fé. Deus honra a fé. Em segundo lugar, aquela mulher recebeu pela vitória de sua fé a libertação de sua filha. A fé reverteu a situação, o pedido foi atendido, a bênção chegou, a fé venceu. Sabe por quê? Porque a fé em Jesus ri das impossibilidades. Tem fé em Jesus? Tem fé que Ele pode fazer? Então eu quero convidar você nesse instante a se colocar de pé no seu lugar. Mateus, a minha fé está abalada.
Está difícil. E você está dizendo assim: Mateus, a minha fé hoje está pouca. Qual é a tua causa? Qual é o teu pedido? O que é que está atribulando o teu coração? Eu podia cantar